favor. No programa de hoje, vamos debater a treta econômica que vive a nossa terra Tupiniquim. Alta de alimentos, combustíveis, inflação e tudo mais. Para isso, contaremos com os dois economistas mais brabos da nação, Alan Gani e Léo Siqueira. Além do nosso professor Samidana, é claro, pode assistir. É isso aí, pô. Alan Gani. Alan Mullet. Belo mullet. Que elegância, hein? Tudo bem, Siqueirinho? Tudo bem, Alan? Obrigado pela participação de vocês. E daqui a pouquinho a bomba. Temos uma bomba também. E não é pouca coisa. Não é pouca coisa, não. É uma bomba do meio artístico. Bomba do pano. Balança, Brasil, balança. Por que tá tudo tão caro? É porque tá caro mesmo ou porque a gente não tá ganhando bem? Por que você chega no mercado, até ontem 200 conto, dava para você meter um carrinho decente, agora você vai com a cestinha, é 270. Por quê? Eu costumo... Bom, primeiro, bom dia aí todo mundo que está nos assistindo. Eu costumo jamais negar a sensação das pessoas. Então, se as pessoas estão sentindo que estão caro, vamos tentar entender por que isso está acontecendo. Essa dúvida vem porque chega lá o governo e fala, não, a inflação fechou em 4% em 2024. 4% não é muito, né? Aí você pergunta lá para a dona de casa, ela fala assim, cara, mas eu estou sentindo muito mais do que 4%. Por quê? Porque como é que é medido a inflação? O IPCA, né, que é o índice básico que o governo usa, pega salários de pessoas que têm salários de 1 até 40 salários mínimos. Isso dá R$ 1.400 até R$ 56.000. Só que essas pessoas são completamente diferentes. Então, qual que foi o item que mais subiu em 2024? Alimentos. Por que o Sami sabe que a inflação está alta? Ele só sabe porque ele é economista, porque ele nem sente essa inflação dos alimentos no bolso dele. Porque ele não vai no mercado. Ele não vai no mercado, então ele não sente. Ele só sabe porque ele é economista, porque senão ele nem ia sentir. Agora, a empregada doméstica é diferente. O pedreiro é diferente. Porque esse cara, o alimento representa muito mais do bolso dele. Então, como o alimento foi o que mais subiu, 7%, isso sente muito mais do bolso dele, porque representa muito. Então, o IPCA ele não te dá uma medida do que as pessoas mais pobres sentem na inflação. Então, é por isso que elas falam, não, mas está só 4%, só que eu estou sentindo muito mais. Sim, porque na sua cesta de bens, porque o IPCA ele tenta pegar uma cesta de bens representativa da sociedade. E tem outros índices que focam mais nos mais pobres, mas o IPCA não é a melhor medida. E aí, por isso, como o alimento subiu muito e ele representa mais o bolso dos mais pobres, por isso que a pessoa não sente os 4%. Por exemplo, eu vou no mercado toda sexta-feira. Eu saio daqui e faço a minha comprinha pro final de semana. Boa. Então é melhor eu fazer compra uma vez por mês para não sofrer tanto. É isso que você me... A lógica? A lógica é essa. Toda semana. Porque toda semana que eu vou no mercado eu sofro. Porque toda semana aumenta. Pelo menos aumenta uma Parece vez. a época do Sarnica, bicho. Você pode fazer igual o Sami, você não manda alguém no mercado para você. Não, eu faço aí online. Você não vai nem sentir. Agora, além da inflação de alimentos, tem inflação de serviços também. Essa é a pior, né? Porque Exato. não é só a inflação de alimentos que está pegando. Construção. Então, é o cabeleireiro, psicólogo, dentista, E esse médico, aí aumenta educação. de R$50, né? E assim, hoje até capa aí de alguns jornais falando da inflação de serviços, né? Então tem a inflação de alimentos que o Léo trouxe aqui, mas tem essa inflação de serviços também. E essa está muito ligada aos efeitos ainda da pandemia, né? De colocar muito dinheiro no mercado acima do... Mas deixa eu entender uma coisa para vocês, para que também entendam. Porque eu sou burro, eu não entendo muito bem isso. A economia é um negócio muito complicado. Então é o seguinte, eu estava vendo que... O que é inflação? A inflação aumenta a base do dinheiro na bagaça. Circulação. Não, aumenta o dinheiro que está circulando. O giro. A quantidade de dinheiro. Perfeito. Diz que em 5 anos, nos últimos 5 anos, dobrou o número de moedas no Brasil. Há 5 anos atrás, a gente tinha exatamente a quantidade de dinheiro que a gente tem agora. É isso mesmo, esse número? Porque teve a pandemia, teve todas essas coisas. É isso mesmo? Está o dobro de dinheiro circulando, por isso que o produto sobe.
Teve uma grande oferta adicional de moeda, isso fez a base monetária aumentar bastante. E por isso tem a inflação. Exato, assim, a definição... Mas é o dobro mesmo? Eu não tenho o número exato aí, talvez. Mas aumentou bastante, principalmente por causa da pandemia, isso no mundo inteiro. Aumentou muito a base monetária, porque os bancos centrais, etc., estavam injetando muito dinheiro na economia para poder. Isso aí fez aumentar muito a base monetária. Se você pegar a definição de inflação, assim, nos livros de economia, a definição é aumento generalizado dos preços em uma economia. Agora, aí tem as causas da inflação. Então, por exemplo, se tem um problema de choque de oferta, que igual a pandemia, fechou a empresa, ou se você tem geada, aí você tem menos oferta, o preço sobe. Então tem várias causas. Uma dessas é isso que você disse, aumento da base monetária. Então vamos supor que aqui a gente fosse um país, né? Aí cada um produz um bem e tal, a gente transaciona entre a gente. E aí tem um papel moeda, a gente tem 1000 desses papel moedas aqui para poder transacionar entre a gente. Aí chega um cara de fora, fala assim, ó, agora em vez de 1000, vamos ter 2000. Você não está criando riqueza. Sim. Mas você tem vai papel, ficar mais caro. tem papel. Exato. Então, mas por exemplo... E é isso que aconteceu. Então, mas agora o que a gente tem que botar na cabeça é que não volta para trás. Exato. A gasolina... O nível é esse agora. A gasolina é daí para... O dólar é daí para frente, né? É muito difícil. Mas tem uma coisa perversa que é o seguinte. Alguns produtos e até serviços você precisa para viver. Então, se aumenta o preço do arroz, do feijão, sobra menos para você gastar com todo o resto. Sim. Então, a inflação, Emílio, funciona como uma espécie de imposto nesse caso, porque não tem para onde correr. Não tem para onde correr. E aí eu queria perguntar para o Léo, mas depois para o Alan também, o que poderia ser feito? Porque o governo, às vezes, vai com umas ideias meio perigosas. Estavam falando assim, olha, vamos taxar a exportação de produtos, porque aí o produto vai ficar aqui. Eu queria que você falasse um pouco do caminho, pelo menos na literatura, o que pode ser feito, porque isso incomoda. Além dos juros que já são altos, a gente deve ter a taxa mais alta do mundo em breve. Além disso, antes de responder, tem mais uma coisa que faz a inflação ser mais alta do que esse número aí, que sabe o que é, Emílio? Reduflação? O que é reduflação? Shrink inflation, né? Shrink inflation. Reduflação é quando é a famosa dúzia de 10. É quando as empresas reduzem a quantidade do produto e mantêm. Então, ovo antigamente era uma dúzia. Ovo tem 10 agora é 10. Chocolate, o cara mantém o preço. Isso é muito difícil capturar nos dados. O IBGE não consegue. Chocolate, o Big Mac que diminuiu de tamanho aí ao longo do tempo. Então, você diminui a quantidade ali e mantém o preço. Ou seja, você teve uma inflação, porque se você diminuiu 10% de produto ali e mantém o preço, é como se você tivesse aumentado em 10%. O isso ovo está assim agora. Exato. Isso chama reduflação aí que tem acontecido. Bom, aí o que fazer para não aumentar? Um dos motivos do alimento estar caro é a alta do câmbio. Por quê? Porque quando o câmbio sobe, fica muito vantajoso para você exportar. E porque quem está comprando lá de fora fica mais barato importar do Brasil. Então o cara chega e ele deixa de vender um pouco internamente e passa a vender mais externamente. E aí se você tem uma oferta menor aqui no país porque você vendeu lá para fora, isso faz o preço subir. Então uma das causas da alta dos alimentos é o câmbio. Então se o governo não fizer besteira, já ajuda muito em não ter essa alta do câmbio, e aí eles não vão querer só vender lá para fora, você não vai ter essa descompensação. Toda vez que aí o governo começa a querer taxar e etc., uma das medidas, por isso que a gente fala tanto, tem que ter responsabilidade fiscal, tem que gastar menos. Por que o governo aumentou essa base monetária além da pandemia? Porque ele não faz... As bolsas. Bolsa tudo, não corta os gastos. Mas agora não vai tirar a bolsa. Exato. É o momento. Então, mas vai deixar caducar, vai ficar em 600... Não, precisa fazer corte de gastos. E falta um ano para a eleição. O cara, ele faz o seguinte cálculo. A bolsa é 600, mano. O cara pega 1.000, ele fala, para que eu vou trabalhar e ganhar 1.500? Lógico. Se eu ganho 1.000 do governo. Não trabalho. Para que eu vou tirar meu dinheiro do banco se ele está rendendo com uma taxa alta e eu vou empreender no país? 13%. Aí, né? Porque você sabe que eu fiz um cálculo da taxa de desemprego do país, Emílio? Então, considerando, por exemplo, se hoje você vive de Bolsa Família e optou por não trabalhar, você não é considerado desempregado, certo? Aí eu fiz um cálculo que eu considero todas as pessoas com idade para trabalhar, então eu tiro criança e idosos. E velho. Tirei. Aí o cara que está ganhando Bolsa Família, eu vou considerar desempregado, mesmo que ele optou por não trabalhar. O estudante que quer viver de mesada, desempregado. O cara lá que... boa vida, não sei o quê,
Desempregado. Sabe quanto que é a taxa de desemprego no Brasil? Chuta. Quanto que você acha que é? Não faço o menor. Quanto você acha que é? Não calculo. Hoje está em 6,6. 6,20, né? Terminado em dezembro. 6,6 no trimestre. Sabe quanto, Albinha? Não. 41%. Caraca, tirando o Bolsa Família. Não, tudo. Com tudo. Tudo. Tirando velho, criança e estudante. Só tira o velho e criança. O resto é o seguinte, se você não trabalha, mesmo que você optou por não trabalhar, se você não trabalha e tem idade para trabalhar, você é desempregado. Nesse cálculo que eu fiz, 41%. Então estão fazendo outro cálculo, tá? Estão divulgando outro cálculo. Estão falando que não está tendo eu desemprego. trago aqui, né? 41%. Não, é que tem muita gente que tem o Bolsa Família e também trabalha. Também trabalha parcialmente. É muito complicada essa conta. E eu não sei se você teve a chance também de calcular de outros países, porque pegando isso, muitos países, em todos os países, não acho que é errado, não. Acho que está certo. Não comparei com outros países. Para a gente ter uma ideia. Agora, tem um problema no Brasil. A gente tem uma população ativa longe do mercado de trabalho. Precisa entender se é porque tem bolsa, se é porque não tem nem chance do mercado, e são os famosos nem-nem. Né? Isso assusta e preocupa. Os benefícios estão muito grandes mesmo. O Ronald Reagan já falava, né? Você jamais pode medir uma assistência social pelo número de pessoas que entram. Você tem que comemorar pelo número de pessoas que saem. E eu sou defensor do Bolsa Família, mas realmente não está focalizado, tem cada vez mais. E aí só tem aumentado. E realmente você tem que... Qual que é o fim disso? Mas é para ter voto. O Bolsonaro aumentou para ter voto. Os políticos fazem, não é à toa. O Bolsonaro aumentou para 600 mangos para ganhar a eleição. Foi essa treta Só com que o Paulo agora... Guedes, inclusive. Hã? Foi essa treta que o Paulo Guedes era contra isso. Não sei, isso eu não sei. Isso aí eu não sei quem era contra, quem era a favor. Você que aumentou. Mas quanto que era antes? Quanto que era? O que? O Bolsa Família? Quanto que era o Bolsa Família na época? Não lembro. Menos de R$100, não era? O começo era de 50. Não, eu digo na... Acho que era 280, 300, aí foi para 600. Foi para 600 na pandemia. Isso aí. Aí acabou a pandemia, que era aquela ajuda emergencial, isso aí. chamava. Aí ele repassou pro Bolsa Família esse valor. E agora tem que pagar essa conta. Sabe quem paga? Nós. Era 300 lá no Bolsonaro, aí 400 já consideravam exagerado o aumento, aí foi para 600. Ali foi populismo total de todo mundo. Mas que conta é essa que vocês estão fazendo, que tem Bolsa Família, e vocês não estão falando do aumento de ministérios, que o governo ele deveria também tirar, né? Pois é. E não tem? Onde está a raiz do governo atual, que gastou muito mais do que deveria e taxou ainda mais? Pois é, você tem uma série de gastos excessivos da máquina pública, um deles, né? Você tem número de cargo para todo mundo, viagem, para todo mundo, subsídios, né? Então, dá para desinchar essa máquina, Emílio? Claro que dá, né? Então, por exemplo, super salários, né? Além dos super salários, tem o problema do penduricalho. Que é e eles aumentaram o salário deles agora. Sim, sim. Então tem que ficar atento aí. 6% lá. Tá bom. Porque às vezes, assim, congela o super salário, mas dá o por fora. Você tem auxílio transporte, auxílio alimentação. Você sabe por que o penduricalho ele recebe? Porque daí é indenização, não é salário, aí não paga imposto. Então, isso daí, existe um teto constitucional que fala assim, ó, ninguém pode receber, nenhum funcionário público pode receber mais do que o Supremo Tribunal Federal. Isso aí. Então, esse é o limite. Aí ele coloca lá um monte de penduricalho, um monte de coisa. E fala assim, não, mas isso aqui não é salário, é indenização, foi férias de 60 dias, eles têm direito agora a cada 3 dias trabalhados, eles podem descansar automaticamente. E se você não quiser tirar? Então a gente paga esse dia que você não quis tirar. Exatamente isso. É licença compensatória, exatamente isso. Juiz, Ministério Público, várias classes têm isso daí agora. Ou seja, você está dando um aumento para esse cara. E não paga imposto. E por isso que você vê aquelas notícias sempre no final do ano. Juiz recebe 1 milhão, juiz recebe 400 mil, porque é tudo indenização disso sem imposto. Então, cadê o... a ideia era, vamos colocar o pobre no orçamento e o rico no imposto. Fizeram o contrário. Porque não foram atrás desses super ricos aí que continuam não pagando imposto, recebendo mais de 1 milhão. E aí colocaram um monte de imposto aí, da taxa de blusa da Shopee. Da Shopee. E aí, mas aí a popularidade do governo foi pro saco, né? Porque o pessoal tá sentindo isso. Lógico. Eu vou fazer o break. Papo bom, hein? Eu vou ter que fazer o break agora com uma audiência monstro, hein, Dedê? A audiência tá monstro, hein, Dedê? O pessoal tá querendo saber, né? Audiência monstro. Nós estamos aqui tentando saber por que o dinheiro não vale mais nada. Tá valendo nada. Por que o dinheiro não vale mais nada? Só no nosso, velho. Então fique ligado aí na programação da Jovem Pan. E hoje tem a bomba, daqui a pouquinho, do Felipe Campos. Fique ligado.
Vai lá, Reginaldinho. Muito bem. Eu queria puxar a gasolina. Eita. E quem que é que assim, a gente sempre procura o culpado, né? Quem que é a culpa do aumento da gasolina, do diesel? Aí fala que é a Petrobras tem autonomia, aí depois é o mercado externo, aí é o dono externo. do posto, aí é os Estados Unidos, o imperialismo, que vocês conhecem bem essa narrativa. E onde entra a gasolina na questão da economia com esse aumento? No pique. Antigamente, eu lembro que a culpa era da Petrobras, a culpa era do presidente, aí mudou, né? Isso. O governo agora não é mais o presidente, agora não posso fazer mais nada. A culpa vai mudando. A culpa vai mudando, ela é dinâmica, a culpa, né? Mas tem um dos problemas. Em geral, no Brasil, a gente sofre um problema de vários setores que é falta de competitividade, assim. Pode chegar lá, a Gleisi Hoffmann fala assim, a culpa dos juros altos é da ganância dos banqueiros. Não, porque a gente tem 4, 5 grandes bancos. E aí você tem uma mega concentração. Nos Estados Unidos não é assim. Então como é que a gente faz para liberar esse mercado, para você ter mais bancos competindo entre si? O Pix foi uma dessas evoluções. O Pix deu muito mais poder para bancos pequenos e tem estudo e artigo mostrando que aí você teve uma queda na taxa de empréstimo média, porque você aumentou a competitividade. Da gasolina tem muito isso também. Então você tem uma empresa lá, a Petrobras, que é um monopólio, que de novo as estatais tiveram recorde de prejuízo, vira cabide de emprego, então você não tem eficiência e não tem competitividade. Então essa acaba sendo uma das causas aí, né? Não sei se o Alan tem alguma coisa a complementar, mas em vários setores o problema no Brasil é falta de competitividade. Então como é que a gente faz para ter mais empresas no setor brigando entre elas e aí para poder beneficiar o consumidor? Porque você não precisa assumir que o capitalismo é bom porque, mas o empresário é ganancioso. Você não precisa assumir que a pessoa vai te oferecer um bom serviço barato porque ela é boazinha. Não, ela vai te oferecer um bom serviço barato porque ela está num ambiente competitivo e se você não fizer isso, o teu colega do lado vai fazer isso e se você não fizer, você vai perder market share. É assim que funciona o capitalismo. Então você tem que incentivar isso também no setor de energia. Perfeito. Além do que, imposto. Você tem imposto também, que é elevado em cima do combustível, para sustentar todo esse estado inchado. Então, recentemente, houve um aumento de tributação em cima dos combustíveis, elevou o preço. E detalhe, houve o aumento do diesel, mas a gasolina ainda está defasada em relação ao mercado internacional. Entendi. Por causa do dólar, né? Deveria estar mais alta ainda. Por exemplo, cerveja, isso que é 65% de imposto. Cacetada. É isso mesmo? Mancada isso aí. Isso que é uma cervejinha, você toma lá, qualquer uma Itaipava, Nova Skin. Original. Qualquer original. Aquelas cerveja, aquela dos metidos lá. Sim, mas Heineken. é dos Zuzu. Heineken é dos Zuzu. Eu só tomo 65% de imposto na cerveja. Por isso que a galera tem que pegar um né? celular para ajudar a tomar lógico, tem que ajudar. Né? É uma paulada, né? É muita coisa. Não existe responsabilidade social sem responsabilidade fiscal. Aí, ó. Bonito, hein? Então, mas por exemplo, que nem agora, e aí que tá. E aí que a gente tem que ver. Por exemplo, na Argentina, o cara tá tirando imposto de carro, tá tirando imposto de tudo, zerou imposto de importação. Acabou o imposto na Argentina. Aí que nós vamos ver quem é que vai se dar melhor. Porque lá também a situação não tá boa. Foi com o Pires lá no FMI. Uma dívida absurda. Vocês também falando do Milei assim. Não, tem custo. Entendeu? Então, mas isso vai dar pra gente ver, ou a Argentina é muito menor do que o Brasil e o nosso mercado é muito maior, o Brasil é muito mais rico do que a Argentina. Se você perguntar para todo mundo assim, quem gosta de pagar imposto? Ninguém gosta de pagar imposto. Ninguém gosta de pagar imposto. Só que por que o imposto é alto? Porque sempre tem alguém querendo alguma coisa gratuita do governo. E o governo, você falou, já colocou isso muito bem, não te dá nada. O que ele faz, tudo que ele está te dando, ele está tirando de alguém. É simples assim. Então, você fala assim, quem acha que o imposto é alto? Eu. Olha, eu acho que tem que cortar o super salário dos juízes. Não, veja bem, a gente estudou, a gente merece. Olha, eu acho que funcionário, servidor público não tem que ter aposentadoria integral. Não, mas veja bem. Olha, eu acho que 16 bilhões para a Lei Rouanet, quando você tem 100 milhões sem privado em casa, eu acho que não é nossas prioridades. Não, mas como vamos... Aí você soma um pouquinho, temos os gastos mais altos do mundo. Muito bem. Você tem uma pergunta? Não, então que vai lá, o Siqueirinha estava falando sobre isso. Vamos mexer com salários, os super salários. E sempre aquela desculpa assim, não, mas se mexer nisso, não vai afetar nada. É uma parcela tão pequena. Vocês conseguem
ter uma exatidão, quer dizer, ter uma estimativa do que daria para mexer nessas coisas de salário, de coisas que nunca querem mexer, que daria para resolver, porque sempre é essa mesma desculpa. Mas só o salário do juiz, e se baixar não vai acontecer nada, a gente precisa arrecadar. Tem alguma coisa que se faz o montante, dá para melhorar alguma coisa? Pergunto pros dois, não pique, meu Deus, que pergunta boa. Não, por exemplo, subsídios para empresas que deveria pagar imposto igual todo mundo paga, porque não porque faz sentido, mas porque é amigo do governo. Só isso é 4% do PIB. Aí, ó. Então, se você falasse, vamos cobrar imposto igual para todo mundo, porque daí eu consigo cobrar menos do mais pobre, por que você é uma empresa que tem contato com o governo, por que você tem que pagar menos? Sim. Mas, obviamente, o cara está encostado lá em Brasília, ele consegue, meu produto é especial, é diferente, eu gero emprego. Então, só isso dá 4% do... 500, se eu não me engano, 500 bilhões, 400 bilhões por ano que a gente gasta com isso. Pois é. E aí a gente conseguiria fazer política pública de verdade. Então, tem muito gasto aí, como falou, super salários, etc. Só que esse é o problema. Toda vez você vai lá e o cara fala, não, privilégio é o do outro, o meu é direito adquirido. Só do coleguinha que é privilégio, vai mexendo do outro, no meu não pode. É isso aí. Então tem que fazer uma reforma da Previdência já de novo, porque vai estourar as contas públicas e aumentar o endividamento, tem que acabar com o super salário, tem que acabar com estabilidade, tem que fazer uma série de reformas. Só que é isso, tem que enfrentar as pessoas e é difícil enfrentar os grupos de interesse. O ministro Joaquim Levy, que era da Dilma, em 2015, ele encomendou um estudo para o Banco Mundial. E à época o Banco Mundial fez um mapeamento de gargalos da máquina pública que davam para enxugar. À época, eram 300 bilhões de reais. Se a gente pegar valores de hoje, talvez 800 bilhões de reais, ou quase chegando a 1 trilhão de reais. Quer dizer, não é pouco dinheiro que a gente está falando. Exato. Tem um outro ponto, além do aspecto quantitativo, quando você corta privilégios do setor público, fica muito mais fácil para o trabalhador comum aceitar uma reforma. Então, reforma da Previdência. Ninguém gosta de reforma da Previdência, certo? Verdade. Mas, se as elites também, as elites políticas e tal, pagarem o preço do ajuste, que geralmente não ocorre no Brasil, fica muito mais fácil para a população aceitar. Exato. Ok, tem um pacto da sociedade. Estamos fazendo só aquele problema que o ajuste é só no dos outros. É só do nosso, velho. Isso aí. Uma bomba. É isso aí. Aliás, você sabe que eu estava pensando aqui, é impressionante, né? Por exemplo, se você falar o seguinte, onde é que o governo, onde é que ele vai? Onde ele morde? Não. Porque a gente está acostumado as coisas públicas nossas são o quê? Estrada, rua, é tudo aquele asfalto que dura 3 chuvas. O asfalto aqui de São Paulo, feito de farinha. Caiu 3 chuvas, acabou. É o quê? Um hospital, um SUS lá que é mais ou menos. Uma pracinha meio... Agora, se você pegar, por exemplo, os caras estavam falando negócio de radar. É a última tecnologia. Israelense. É a última tecnologia que o Estado comprou para o radar e para os computadores da Receita. Sim. Não vê a Ivete Sangalo agora aí, ó? Isso é um contador aqui. Então, o Estado, quando é para ele tomar o Estado brasileiro aqui pra gente, o serviço dele pra gente é uma merda. Agora, para arrecadar, é a última tecnologia. Você viu o novo radar? O novo radar vai pegar a gente a quilômetros de distância. Reconhecimento facial. É Doppler, é aquele radar Doppler que tem. É impressionante. Pois é, né? A gente tem que aplaudir o governo pela capacidade. Belo trabalho, lindo trabalho. Lindo trabalho que eles fazem para eles mesmos. Tem uma não é isso. Culpa. Às vezes a gente fala, não, o Estado é lerda, negativo, depende para quê? Para cobrar teu imposto, ele sabe tudo de você. Para tirar a multa, é a minha última geração. Agora vê se tem a última geração no equipamento de câncer. A câmera era blindada, porque o pessoal atirava uma época, os caras blindaram as câmeras de multa. Impressionante o Estado, a capacidade do Estado de arrecadar. Isso eles são não é? Eu acho que até o vídeo do Nicolas fez um sucesso por conta disso, né? Porque trouxe... O Nicolas vem aí, né? Segunda que vem. O Nicolas está brigando. Você é da direita louca? Tem várias direita absoluta. Tem a direita absoluta. É direita louca.
Desvairada. Tem a direita puro sangue. Puro sangue também. Tem a direita Eu ouvi olavismo. a direita trans. Que diz que é direita, mas tá com o centrão, tá Isso mandando aí. voltar no candidato do Lula. Eita. E agora não veja bem, porque o nosso xadrez aqui é direita, ou seja, direita trans. Direita não tem tá nada. brigando hoje no Twitter. Entre não tá? ela. Tá. Direita é briguenta, né? O Sami fez até um É. gráfico Nós precisamos- pizza sobre isso daí. Achei que tem imagem aí. Tá fazendo imagem. pizza de tudo que é jeito. Aí, é o gráfico Sami pizza Pizza. dele. Do quê? Olha lá, ó. É o gráfico pizza do Sam. Bonitinho. Bela pizza, hein? Isso é uma napolitana, Isso é amigo. uma 400 napolitana, graus. uma Esse- vero napolitana. Esse negócio aí do Sam. O Sam agora tá com essa marca aí, ó. Ele tá fazendo um jabazex. Não, não, O Zé saber Piquebol. direito. Malandrovski. Pickleball não é jabá. lógico Eu tô que é. tentando Lógico que é. promover o Mas a pickleball. pizza é. Não é. Eu uso da Iola. Ah lá, já fez Iola. mexendo. Ah, meu sonho. Você tá igual o Bocardi. A gente vai averiguar, sabe? É o Bocardi. Uma coisa na rede social. Boca, tamo junto. Você Vamos usa jogar Ola, eu uso de pickleball. posto. Bocardi, o Sobidona, Alan Vamos falar? Deixa eu falar agora. Atenção. Tudo de Iola. Não, Deixa eu esse falar. é o forneto. Pera aí, são ó. coisas- Ó o namorado. Eu vou falar agora, eu vou pedir agora pro Toninho. O Toninho é o presidente do clube Pitangueiras, da Granja Viana. é. Ô, Toninho, o Samidana, Sim. agora ele tá morando É o aí embaixador. na Granja. Embaixador. Ele é o nosso embaixador, então você, por favor, faça um título em homenagem ao Sim, eu vou Samidana. frequentar as quadras de Ele vai pickleball. frequentar as Embaixador quadras do de pickleball. pickleball do Clube Pitangueiras, que é um raquete, clube... hein, nego? O Toninho é o Nação- presidente Nação lá. Camilo, né? É lá na Granja. E é um clube maravilhoso. Sim. O Toninho, eu ia no nhoque do... O nhoque do Toninho. O nhoque do É, Toninho. o nhoque. O nabo com nhoque. Clássico. Clube Pitangueiras deixava é um dólar clássico. embaixo da- O Sami vai fazer a noite da pizza lá. Noite da pizza e sábado do noite do pickleball. nhoque. Nós vamos fazer lá, Pitangueiro. ele vai dar um título pra você. Do Obrigado, eu Pitangueiras. vou lá frequentar. O Toninho, um abraço pro Toninho. E pro Márcio Atala também. Márcio Atala. É isso aí. Márcio Atala. Turma na grande. É isso? É isso Fechou aí. a Podia conta? organizar um torneio de A audiência pickleball. foi Vamos lá, monstro, Ronaldo. Você joga? Não, nunca. Eu jogo tênis. Não, mas você já deve jogou ser mais pickleball. fácil. Não, vamos falar com a Iola. Um pinto, o outro pênis. Tá, É esporte de economista. Não? Então quer dizer... Isso não. Então quer dizer... Economizam na força. Então, vamos lá. Então quer dizer, a gente precisa ganhar mais, né? É isso aí. Obrigado, Essa é a obrigado pela conclusão, deixa, hein, Emílio. A conclusão... Obrigado pela deixa. Então, a conclusão... É que estamos ferrados. Não, a conclusão é a seguinte, os preços não vão baixar. Por quê? Porque subiu. Então a gente vai ter que dar um jeito, ou ter outro emprego. Renda extra. Que aqui também os patrões não estão querendo pagar nada. Não? Então. Não tem. Não tem como. Porra, o SBT manda embora todo mundo. Mas o Sami, isso é coisa dele. Não, eu me mandei embora. Não tem mais salário. Não. Super salários. Não tem mais. É tudo na parceria, compadre. Dá pra conversar. Tá tudo nessa. Tem crise, não sei o quê. O patrão joga que tem crise. Tem Ele fala, inflação. não vou aumentar. Você fica com a toba na mão. Sim. Né? Gasolina cara. Já os produtos que eu estou usando já estão na segunda linha. Então, já não estou pegando. Não. Primeira prateleira. É, não é mais aquela uva do Santa Luzia, sem caroço. Não tem mais Santa Luzia. Eu não passo nem na porta. Azeitona sem caroço? Nem sem caroço. Eu quero mais sem caroço. Não, vai com caroço mesmo. Vai cuspir caroço. Então, é claro. Castanha quebrada. Aquele presunto que já vem meio melado. Sabe? Ele tá meio verde. Não é o Royale agora. É Não tem ovo de que Páscoa corta depois de fininho. 3 semanas. O Emílio vai na feira meio-dia agora, ali na Xepa. Então, quer dizer, a situação vai ser essa mesmo, né? Tem que se virar nos 30, né? E não pode... Porque os preços estão aqui, mas eles podem continuar subindo. Então, que o Banco Central consiga cumprir a meta de inflação, o governo não gaste tanto, porque senão pode continuar tendo esse aumento de preço e vai continuar piorando. Não, mas agora o dólar, quanto tá o dólar, Sam? O dólar está razoável agora. Tá baixadinha. O dólar está razoável. Tá bem. Quanto está o dólar? O dólar deu uma descida, deixa eu ver agora. 5,90? É 5,90. Tava 5,80 e com o Trump, com o tarifaço, deve ter subido um pouco. Eu não vi o mercado hoje, estou abrindo 5,83. 5,83. Caiu, né? Caiu. A bolsa tá um Chegou lixo. a bater 5,90. A bolsa tá uma desgraça. A bolsa no tá ano não estava indo bem, não. A bolsa tá um... Andando de lado faz uns 5 anos. 5 anos andando de lado. E se você pegar ela em dólar, então é uma tristeza. A bolsa está 126 mil pontos. Já faz muito tempo que a gente não sai vai, disso. não vai.
É o Brasil. Muito que vai bem. pra A gente investe em frente. pica. É o mais Brasil. antigo país do futuro. Olha, eu sou muito fã de vocês, viu? Bela dupla. E o Obrigado, importante, obrigado. estava vendo no vídeo agora, vocês são lindos. Não, podia ser uma dupla. Nós estamos agora colocando gente bonita no Chega de programa. cara Olha o horroroso. estilo do Alan Gani. Chega de gente feia. Já E vou passa dizer o uma coisa Sammy, pra já. você. Ó, Se o Haddad, galera da Dirce. se o Haddad taxasse gente feia, o Brasil saía do buraco. Tá aí a esse- ideia, tá aí Uma a salva de ideia. palmas para Alan Gani e o nosso querido Leonardo Siqueira. Põe as redes sociais aí, ó. O Alan também faz palestras, Alan Gani, Alan _ Gani, ele tá no 3 em 1. E o Léo Siqueira, BR, que é o nosso deputado Estadual que está aqui também. no Pânico. Obrigado, viu, Nosso Siqueirinha? representante da Obrigado. Leste. Valeu. A gente agradece. Deixa eu falar um negócio. Sigam o Léo Siqueira, BR, nas redes sociais. É muito legal o seu Conteúdo, né? Twitter. Estamos tentando educar Muito as legal. pessoas aí para sair do populismo. O mal do Brasil é o populismo. É muito legal. Segue ele,